Fala galera ligada no canal do Stat, chegamos na rodada 15 do Cartola FC. Vamos então para mais um vídeo de dicas aqui no canal. Sempre lembrando para você deixar aquele like no vídeo, se inscrever no canal e também seguir as nossas redes sociais que estão aqui. Nosso último vídeo bateu mais de 2.000 visualizações, então vamos manter essa média, vamos chegar em 1.000 inscritos no canal para a gente continuar produzindo conteúdo legal aqui toda rodada sobre o Cartola FC. Então, a gente já chega aí nessa rodada 15, uma rodada que ao mesmo tempo que vai ser difícil de escolher os jogadores, também é uma rodada com favoritos muito claros, e isso é uma coisa interessante para na hora de escalar. Então a gente olha já tanto o Flamengo, como o Atlético Mineiro, como o Palmeiras, que são teoricamente os três times mais favoritos ao título, tem bons confrontos. O Flamengo pega o Inter em casa, um Inter que não está muito bem na competição. O Atlético Mineiro joga contra o Juventude fora de casa, mas a gente sabe da força do Atlético Mineiro e da sequência positiva que ele tem vindo. Então o Atlético é bastante favorito. E o Palmeiras, teoricamente, tem um confronto mais difícil desses três, porque ele enfrenta o Fortaleza, que também está muito bem. Porém, o Palmeiras joga em casa, então, inegavelmente, é um favorito na rodada. E aí, antes da gente passar para as dicas, vamos comentar algumas coisas interessantes. Uma delas é que, com certeza, muita gente vai dobrar Bruno Henrique e Gabigol no ataque. E aí o que acontece? Tem uma galera também que vai querer escalar o Marinho. Pela fase do Flamengo, eu acho que Bruno Henrique e Gabigol realmente será o ataque mais escalado junto com o Hulk, até porque o Flamengo tem feito muitos gols e o Marinho não está demonstrando ser aquele cara que foi ano passado. Porém, a gente até gosta de dizer que o Marinho nessa rodada pode ser um diferencial. E aí quando você tem um cara do porte do Marinho sendo diferencial na rodada, é sinal que você pode imitar e às vezes imitar até quase sozinho na sua liga. Então, talvez essa é a primeira grande decisão entre Bruno Henrique e Marinho, mas o Bruno Henrique está um pouco acima aí, até pela fase que ele tem vindo, né? São em 6 jogos em casa nessa competição, são 7 decisões, são números excelentes. E aí a outra unanimidade, digamos que seria o Arrascaeta no meio, não tem jeito, né? É um cara que tá dando muitas assistências, tá jogando muito bem, comandando esse poderio ofensivo do Flamengo. E aí um cara que vai aparecer muito bem também vai ser o Gabriel Chapecó no gol. Por quê? Mais uma rodada em que opções ofensivas são caras, então você vai ter que economizar lá atrás. E aí um Gabriel Chapecó que custa mais ou menos 4 e algumas cartoletas aí, vai ser um cara que vai aparecer muito bem também. E aí falando de SG, já que a gente falou do Chapecó, o Grêmio é o time mais cotado nas casas de apostas pro SG. É até curioso, né? Porque é um time que não tá tão bem no campeonato, mas enfrenta uma Chapecoense que a gente sabe da fragilidade. Eu sei que vai ter muita gente dizendo, mas a Chapecoense sempre tira o SG. A gente tem que tomar cuidado um pouco com isso, porque essas superstições quase não entram muito em campo. Vamos nos ater aos fatos e o Grêmio é realmente um dos melhores SGs da rodada. Mas tem também aquele SG do Flamengo, do Atlético Mineiro, até do próprio Palmeiras, que são SGs mais confiáveis. Os zagueiros, principalmente do Atlético Mineiro, não pontuam tão bem, mas os zagueiros do Flamengo e do Palmeiras vêm pontuando bem. O Renan tá pontuando muito bem e o Gustavo Henrique tem feito gols, né? Fez 2 gols aí nas 2 últimas rodadas. Resta saber, por exemplo, se o Renan vai jogar, né? O Palmeiras tem um confronto importante aí terça-feira pela Copa Libertadores. Chegaram alguns laterais novos aí, a gente não sabe, mas por enquanto ele está provável e se jogar, com certeza será uma excelente opção. E aí, para fechar, para a gente ir para as dicas, uma coisa que eu acho interessante de pontuar é que o capitão de novo vai ser muito importante nessa rodada. A gente tem Hulk e Gabigol como batedores de pênalti. O Hulk concentra mais as decisões, né? Ele é o cara que praticamente é o motor ofensivo do Atlético Mineiro, dá muitas assistências e faz muitos gols. E aí a gente tem um Flamengo que já divide mais essas decisões, né? A gente tem visto o Gabigol nas 2 últimas rodadas não fez gol. Por outro lado, o Bruno Henrique fez um hat-trick, fez gol no último jogo de novo. O Arrascaeta tem dado muitas assistências. Então, essa decisão vai ser muito importante. Talvez o Arrascaeta seja o cara que esteja pontuando melhor. E aí pode ser até uma jogada de confiança para ser capitão. Mas a gente sabe que tanto o Hulk como o Gabigol, com esse potencial de gols e também pelo fato de baterem pênaltis, podem ser capitães que desequilibrem muito. Então, vamos ver, porque essa decisão vai ser muito importante. Então, já falamos um pouco sobre os confrontos, vamos falar aqui um pouco sobre os goleiros. Já aparece aqui Gabriel Chapecó, eu acho que é o goleiro mais interessante da rodada. É um cara que tem números impressionantes aí, são 29 defesas em 7 jogos, mais de 4 defesas. Até que na última rodada ele não foi tão bem, foi a primeira rodada que ele decepcionou de certa forma, mas se a gente contar que o Grêmio pode segurar esse SG aí contra a Chapecoense, é um goleiro bastante interessante. E aí,
Vou citar também um outro goleiro que eu acho muito interessante para essa rodada, porque como a gente falou, vamos ter que economizar, não vai ter jeito, mesmo quem tem 140 cartoletas, não tem como escalar todos os jogadores mais caros na defesa. O Bento é um cara que vai aparecer muito interessante na rodada também. Ele vem até interessantemente de 2 negativadas, né, o que não é muito padrão para goleiro. Mas o Atlético Paranaense tem um confronto favorável aí contra o São Paulo. O São Paulo tá ali na boca da zona de rebaixamento. Não é um cara que se destaca tanto, mas falamos aí de 9 defesas em 4 jogos. Se ele mantiver essa média de 2 por jogo e tiver o SG, pelo preço de 2 cartoletas, que é o principal, é um cara muito barato, ele pode aparecer muito bem. E aí, vou citar também uma terceira opção, que é o Everson, do Atlético Mineiro, porque ele é um cara que tem pontuado muito bem, você vai ver aí pelo gráfico. Tem jogos de 9, 8, 9 de novo, 7 pontos. É um cara que está pontuando muito bem. Tá com 7 SGs em 14 jogos, então metade dos jogos que ele jogou, o Atlético não sofreu gols, são números interessantíssimos. E para completar, tem 39 defesas em 14 jogos, que são quase 3 por jogo. São números bastante expressivos. Eu acho que o Everson surge aí como essa terceira opção, só que essa terceira opção mais cara, e aí vai ser mais difícil de encaixar ele no time. Então aí 3 goleiros, 2 mais baratos, um pouco mais caro. Aí vai também aí do quanto você está querendo gastar nessa posição. A gente não recomenda gastar muito. Então, já passando aqui para os laterais. Como falamos, tem aqueles laterais lá dos times favoritos e eles têm bastantes opções interessantes. O Isla, para mim, é uma delas. É um cara que se destaca muito nas assistências. Ele tem 2 em 5 jogos aqui para lateral. São excelentes números. Se o Flamengo tivesse SG contra o Inter, o Flamengo perdeu o SG no finalzinho, no último jogo contra o Corinthians, quase manteve o SG. Eu acho que o Isla é uma das opções interessantes, mas talvez seja difícil encaixar ele por causa do dinheiro, né? São 10 cartoletas, não vai ser tão fácil encaixar ele no seu patrimônio. Mas se você já está com um pouco mais, com certeza o Isla talvez seja a melhor opção para lateral. Um outro cara que eu acho muito interessante também é o Mariano, tem se destacado. Você vê que ele fez 6.8, 5.10. Tem até segurado um pouco no SG, não tem dado tantas assistências, deu uma só no campeonato em 10 jogos. Um cara aí de 2,5 desarmes por jogo. São números interessantes. Mas fica a dica aí que o Mariano é um dos caras que está meio desgastado no Atlético Mineiro. Não é nenhuma surpresa se o Mariano for poupado para esse jogo, pensando aí que o Atlético vai ter um confronto muito decisivo pela Libertadores contra o River. Então, vamos ficar de olho no Mariano, mas se ele for para o jogo, sem dúvidas é uma das melhores opções. E aí eu completo essas opções, uma delas com o Maddison. O Santos pega o Corinthians aí. O Maddison foi bem na última, muito por causa do SG, mas a gente sabe que ele é um lateral muito ofensivo, e o Stat gosta bastante desse tipo de lateral. Acho que o Maddison pode ser até uma aposta interessante e um jogador interessante para quem tem menos dinheiro, porque ele custa apenas 5,97 cartoletas. E aí eu completo com o Wanderson. O Grêmio enfrenta a Chapecoense, a gente sabe, já falamos desse potencial de SG, e é um cara que já tem gol e assistência no campeonato. Se for ver as últimas pontuações dele, são bem interessantes. É um cara que tem pontuado direitinho. Não é tão barato, eu acho que se você vai gastar 9 cartoletas no Wanderson, talvez valha a pena escalar 10 no Isla, mas fica também essa quarta opção aí para lateral, um lateral com um confronto bastante favorável. Então, já vamos passar aqui para a zaga. E na zaga a gente fala de Renan e Gustavo Henrique, já falamos deles, né, no início do vídeo. O Renan é um cara que tem pontuado bem interessante, mas ele não, você vai ver aqui que ele não está provável, porque tem que saber se ele vai jogar. E aí foi o que a gente falou. Nesse momento o Luan está provável, é um cara que já não joga alguns jogos, porém tinha algumas boas pontuações. O Luan, aí como uma alternativa ao Renan, se o Renan realmente não jogar, é um cara interessante. E o Gustavo Henrique, como falamos, vem de 2 gols, né? Fez gol nos últimos 2 jogos. Até nesse último ele estava fazendo uma pontuação interessantíssima. Só que aí, como o Flamengo perdeu o SG no final, ele foi para 8.8, que para zagueiro tá excelente. Não é um cara que faz muito além disso. Ele é sempre essa aposta num gol. Mas como ele tem feito os gols, a gente sabe que 8 pontos aí para zagueiro desequilibra bastante. Então, é um cara interessante. E aí temos Pedro Jeromel. O Grêmio, como falamos, ele tem o SG mais provável da rodada segundo as casas de aposta, e ele pode ter a volta da dupla aí Gero-Kahneman, que o Jeromel está confirmado, custa 7 cartoletas, o que para o Jeromel
é um preço excelente, é um cara que vem muito desvalorizado. Então, para quem ainda está querendo aí, se preocupando em valorizar umas cartoletas, é um cara bem interessante por isso. Ao mesmo tempo, se o Kahneman jogar, também entra como uma opção viável, mas fiquem atentos, porque se o Juan jogar ao lado do Jeromel, ele é um cara muito barato. Então o Juan vira uma opção excelente para você economizar na defesa. Então fica de olho nisso aí, porque se for confirmado que o Juan vai jogar, ele vira automaticamente uma excelente opção. E eu completo com Júnior Alonso, do Atlético Mineiro. Não é um cara que tem pontuado muito bem, mas como o Atlético tem segurado o SG, ele acaba automaticamente virando uma boa opção. O Atlético tem um SG bem bom aí, um SG até provável contra o Juventude. O Juventude perdeu o Matheus Peixoto, que era o cara que estava deixando os gols lá. Então, o Júnior Alonso é mais uma opção interessante. E aí, para quem tem mais dinheiro, o Willian Arão talvez seja até um cara mais confiável do que o Gustavo Henrique. Na última rodada ele foi de altos e baixos, né? Porque ele estava com uma assistência, um SG e esses 2.30. Só que ele perdeu a assistência, perdeu o SG. Então acabou indo para essa pontuação mais baixa. Mas é um cara muito interessante, ele vinha de uma negativada. Então são dois jogos aí não tão bons, mas com esse confronto favorável. O Ilharão com certeza também é uma das opções excelentes para essa rodada. Beleza? Então vamos passar aqui para o meio de campo, que é onde começa a ficar mais difícil a situação, porque é onde começa a ter mais opções, né? A gente já falou do Arrascaeta, é um cara que com 5 decisões em 6 jogos e com esse gráfico absurdo aqui, não tem como deixar de fora, é uma das melhores opções, não só de meia, porque eu acho que meia ele é unânime, você tem que ter o Arrascaeta no seu time, mas é também uma das melhores opções de capitão para a rodada. Você vê até que a média dele é 8.42, ele fez 8.40 na última rodada. É um cara muito regular. E aí começa, né, as outras opções. Digamos aí que vai todo mundo num 4-3-3, porque também tem muitas opções interessantes no ataque. Vamos falar aqui então de Gustavo Scarpa, um cara que talvez tenha passado um pouco a fase dele, né? Não tem vindo tão bem nos últimos jogos. Porém, é um cara que nesse confronto aí ele pode decidir. Não é nenhum absurdo escalar o Scarpa de novo. O Veiga, vale lembrar que se você for lá no nosso perfil nas redes sociais, a gente botou aqui no início do vídeo, mas é o @StatsCartola. O Veiga é o batedor de pênalti do Palmeiras e o jogo tem tendência de pênalti. Então, se tiver esse pênaltizinho aí pro Palmeiras, é o Veiga que bate. E aí ele pode decidir. É um excelente batedor de pênalti. Também é uma excelente opção para rodada. Opções aí para ficar de olho. O Nacho também é um dos caras que está desgastado no Atlético Mineiro. Então tem essa chance dele ser poupado. Ele entrou no segundo tempo no jogo da Copa do Brasil. Isso talvez possa fazer ele começar jogando no final de semana. Mas com esse desgaste, ele também não é um cara que tem decidido muito, mas ao mesmo tempo é um cara que pode decidir a qualquer momento, porque é um excelente jogador. É uma opção bem interessante. Os dois lá do estado do Ceará, tanto o Lima do Ceará e o Ederson do Fortaleza, são excelentes opções. O Ederson também tem mantido uma média absurda, líquida. É um cara que praticamente pontua em todos os jogos. Você vê que nesse gráfico a menor pontuação dele foi 2.1, porque é um cara com 47 desarmes em 13 jogos. Vale o destaque que parece que nas últimas rodadas ele tem pontuado menos com finalizações, o que ele estava aparecendo bastante, e mais com desarmes. Isso quer dizer que talvez as decisões que ele estava encontrando tenham ficado um pouco mais escassas. Mas isso não quer dizer que ele deixou de ser uma boa opção. Na verdade é uma excelente opção, só que ele custa 13.4, e aí resta saber se você vai ter cartoletas para encaixar. Outras boas opções também. Os dois meias do Atlético Paranaense. E aí vale a ressalva que o São Paulo, que é o adversário do Atlético Paranaense, vai jogar na terça-feira pela Libertadores. Ou seja, tem grande chance aí de ter uma poupada e um time misto. Não seria nenhum absurdo. O Atlético Paranaense joga pela Sul-Americana na quinta-feira. Se o Atlético Paranaense for com o time completo e o São Paulo poupar alguns jogadores, automaticamente o Terãs principalmente vira uma excelente opção. É um cara que tem ido muito bem no Cartola e está bem desvalorizado, ficou um pouco mais barato. Mas o Nicão também não deixa de ser uma boa opção, mas vale o destaque que ele perdeu o pênalti na última rodada, né? Ele, no jogo pela Copa do Brasil. Ele perde o pênalti contra o Atlético Goianiense, o árbitro manda voltar e aí quem bate é o Renato Kaiser e faz o gol. Vamos acompanhar se foi só uma coisa ali de momento ou se realmente ele vai deixar de ser o batedor quando o Renato Kaiser estiver em campo. Mas
Temos aí excelentes opções para o meio. Talvez a grande dificuldade vai ser você encaixar 3 ou 4 meias. Talvez algumas pessoas vão aí de 3-4-3, como já aconteceu, até o próprio Stat já escalou 3-4-3. De qualquer forma, vai ser difícil escalar essas talvez 4 opções de meio de campo aí. Então, para fechar o vídeo, vamos falar do ataque. Como a gente já falou, temos aí essas 4 opções, são os 4 caras mais caros, mas também são os 4 caras mais decisivos do campeonato. Acho que Hulk, Bruno Henrique e Gabigol vai ser o ataque padrão. E aí o Marinho surge como essa aposta para furar um desses caras e aí talvez seja um grande diferencial. Marinho joga em casa, joga aí contra o Corinthians, vem de certa forma descansado porque não atuou na última rodada. Ao mesmo tempo, Gabigol fez 6.8 na última rodada porque deu assistência, mas não marcou nos 2 últimos jogos, até decepcionou de certa forma. E o Bruno Henrique é um cara aí de 7 decisões em 6 jogos em casa, né? No campeonato são 8 em 10 jogos, é um cara muito decisivo. Fez hat-trick, depois fez gol contra o Corinthians na última rodada, um cara que está em excelente fase. E a gente tem o Hulk, que na última rodada foi até um pouco decepcionante, né? Porque ele foi cortado do jogo por causa de uma conjuntivite. Volta ao time, aí você vê pelas últimas pontuações que ele é praticamente o dono do time, né? São 6 gols e 5 assistências em 13 jogos, 2 finalizações por jogo, um cara que sofre muitas faltas, é o batedor de pênalti. Então, nessa fase que o Atlético Mineiro tá, porque fala-se muito do Flamengo, pelo fato de estar goleando, o Renato chegou, mas o Atlético tá com uma sequência absurda de vitórias. E o Hulk é um dos motivos para essa sequência de vitórias. Então, são essas 4 opções, você vai ter que escolher 3. Acho que o Marinho nesse momento corre por fora, mas vamos ver. São 4 jogadores que não podemos deixar de citar. E aí, para completar, vou deixar 2 opções que seriam aí mais apostas. Uma delas é o Gibagol, um cara que não tá na melhor das fases, então por isso que eu acho que ele entra muito como aposta. Mas todo mundo diz, né, que o Giba vai melhor fora de casa, quem sabe ele não seja uma aposta certeira aí para essa rodada. E aí, fechando muito por causa do confronto, eu cito também o Daverson e também pelo fato de ser uma opção mais barata. É um cara que já tem 4 decisões em 12 jogos, não são números muito vistosos, mas pelo confronto aí do Palmeiras, Fortaleza é um dos times que mais cede pontos para atacantes também, vale esse destaque. Então, eu fecho aí essa opção com o Daverson. Então, como vimos, é uma rodada com muitas opções, principalmente no ataque. E aí talvez o diferencial vai ser quem você colocar de capitão. Se você acertar o capitão vai ser um grande diferencial. E principalmente o meio. Se você acertar os meias que tiverem decisão, você também vai pular muito na frente nessa rodada. Beleza, pessoal? Então, lembrando de novo para deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e siga lá as nossas redes sociais, porque amanhã saem as dicas consolidadas, as 23 melhores opções para essa rodada, separadas por posição. Beleza? Então, a gente se vê na rodada 16. Um grande abraço e até o próximo vídeo.